Já imaginou conhecer um filósofo que morava dentro de um barril, andava pelas ruas com uma lanterna acesa em plena luz do dia e teve coragem de mandar um dos homens mais poderosos da história sair da frente do seu sol? Parece invenção, mas essa foi a vida de Diógenes, um dos filósofos mais curiosos e provocadores da Grécia Antiga. Diógenes nasceu por volta de 412 a.C., na cidade de Sinope, localizada na região que hoje pertence à Turquia. A sua juventude é cercada de dúvidas, mas relatos antigos contam que ele e seu pai se envolveram em um escândalo relacionado à adulteração de moedas, e como consequência disso, ele foi expulso da cidade. Depois desse exílio, sua história realmente começou. Ao chegar em Atenas, o grande centro intelecto da época, Diógenes conheceu as ideias de Antisténes, filósofo que defendia que a felicidade não dependia de riqueza ou poder, mas de virtude. Diógenes não só gostou dessa ideia, como resolveu levá-la ao extremo. Ele abriu mão de quase tudo que possuía e passou a viver de uma forma extremamente simples. Enquanto outros filósofos ensinavam em escolas, ele transformou a própria vida em uma filosofia, e foi justamente por isso que ficou famoso. Uma das histórias mais conhecidas conta que ele caminhava pelas ruas com uma lanterna acesa durante o dia. Quando perguntavam o que estava fazendo, ele respondia: "Estou procurando um homem honesto." Era a forma que ele encontrou de criticar a hipocrisia que enxergava na sociedade. Outra história interessante aconteceu por volta de 336 a.C., quando Alexandre o Grande foi conhecê-lo. Diante de um dos homens mais poderosos da história do mundo, Diógenes recebeu a oferta de pedir qualquer coisa que desejasse, mas a resposta foi bem simples: "Desejo que saia da frente do meu sol." Talvez nenhuma outra frase explique melhor quem ele era. Mas existia outra história menos conhecida e que mostra como suas ideias eram revolucionárias. Na Grécia Antiga, a identidade de uma pessoa estava ligada à cidade onde ela havia nascido. Quando perguntavam de onde você era, precisava ouvir o nome da sua cidade. Mas quando fizeram essa pergunta a Diógenes, ele respondeu algo impensável para a época: "Eu sou cidadão do mundo." Pode parecer uma frase comum hoje, mas há mais de 2000 anos atrás, ela era quase um desafio à forma de como as pessoas enxergavam a si mesmas. Diógenes acreditava que os seres humanos pertenciam a algo maior do que as fronteiras, as cidades ou os reinos. Séculos depois, essa ideia influenciou filósofos e pensadores em várias partes do mundo. Há um episódio ainda mais curioso. Diógenes vê um menino bebendo água apenas com as mãos, e ao perceber que nem sua tigela era necessária, jogou o objeto fora. Para Diógenes, quanto menos uma pessoa dependesse de coisas materiais, mais livre ela seria. Essa ideia está no centro da filosofia cínica. Os cínicos acreditavam que a maior parte das preocupações humanas eram criadas pela própria sociedade. Dinheiro, fama, status e poder eram vistos como distrações que afastavam as pessoas da verdadeira felicidade. Diógenes passou a vida inteira tentando mostrar que a liberdade não estava em possuir mais, mas em precisar de menos. Sua filosofia era tão radical que muita gente o considerava louco, mas para ele, os verdadeiros loucos eram aqueles que passavam a vida inteira correndo atrás de riqueza, prestígio e aprovação, sem nunca se perguntarem se essas coisas realmente traziam felicidade. Por volta de 323 a.C., ele morreu em Corinto. Ninguém sabe exatamente como. Algumas fontes falam em morte natural, outras mencionam doenças. E existe até relatos mais estranhos. O que sabemos é que sua influência sobreviveu. Suas ideias ajudaram a inspirar o estoicismo, uma das correntes filosóficas mais influentes da história, e continuam sendo discutidas até hoje. Mais de 2000 anos depois, Diógenes ainda nos deixa uma pergunta incômoda: quantas das coisas que buscamos realmente precisamos? Talvez seja por isso que ele continua sendo lembrado. Por não ter acumulado riquezas ou conquistas, mas por ter sido a coragem de viver de uma maneira completamente diferente de todos ao seu redor. E, de certa forma, por nos lembrar que a liberdade pode estar muito mais perto do que imaginamos.